Curiosidade sobre as origens estranhas da Ordem do Cão? Em 1740, na Baviera, surgiu uma organização secreta chamada Ordem do Cão, que chamou a atenção de muitos por seus costumes incomuns. Fundada por católicos, esse grupo peculiar tinha requisitos bem diferentes para a adesão. Os novatos usavam coleiras de cachorro e precisavam arranhar a porta, imitando o comportamento de um cão para serem admitidos. As atividades da sociedade eram envoltas em mistério, gerando interesse e especulações entre os observadores. Embora o objetivo principal fosse fortalecer a amizade entre os membros, a Ordem do Cão também abordava de forma brincalhona e satírica as normas sociais. Relatos indicam que essa estranha sociedade manteve suas tradições lúdicas até 1902, deixando apenas fragmentos de sua história que nos fazem refletir sobre a vida cotidiana daquela época. É surpreendente como uma simples coleira de cachorro poderia simbolizar a adesão a uma irmandade secreta. A mistura de rituais travessos e amizade sincera fez da ordem uma parte única da cultura bávara, cujos ecos ainda ressoam na história. Quais outros segredos podem estar escondidos em nosso passado? Isso pode te surpreender, o concurso de beleza focado em pés do Texas. Na década de 1930, a pequena cidade de Hondo, Texas, deu início a uma tendência única com seu concurso de beleza em comum, que celebrava exclusivamente os pés das mulheres. Durante esse evento peculiar, as participantes exibiam seus dedos dos pés cuidadosamente tratados, enquanto mantinham os rostos escondidos, mudando o foco dos padrões tradicionais de beleza. Os jurados examinavam os pés com precisão, considerando aspectos como formato, cuidado e elegância, fazendo suas avaliações com base no que muitas vezes passa despercebido. Esse concurso fascinante não apenas atraiu a atenção dos moradores locais, mas também intrigou viajantes curiosos que acharam o conceito refrescantemente diferente. O concurso de pés refletia os padrões de beleza em evolução daquela época. À medida que a sociedade hoje enfatiza uma visão mais holística da beleza, esse concurso nos lembra que a feminilidade e a autoexpressão podem assumir inúmeras formas, o que poderia mudar se abraçássemos ideais de beleza mais incomuns, permitindo que as pessoas celebrassem características diversas, que muitas vezes são ignoradas. Essa celebração centrada nos pés nos convida a pensar de forma diferente sobre o que a beleza significa em nosso mundo. Você sabia que Detroit, no estado de Michigan, é conhecida por ter os maiores índices de criminalidade? A cidade ganhou essa fama devido ao alarmante número de homicídios, tornando-se a cidade grande mais perigosa do Zerpoachá. Nos últimos anos, muitos moradores e líderes comunitários expressaram preocupação sobre como a criminalidade afeta a vida cotidiana. Fatores como dificuldades econômicas, redução da população e problemas com a polícia contribuem para esses altos índices. Por outro lado, Honolulu, no Hawaii, se destaca como uma das cidades mais seguras do país. Com suas belas praias e comunidades unidas, Honolulu mostra como os níveis de criminalidade podem variar, muitas vezes influenciados por recursos locais, estratégias policiais e dinâmicas sociais. Esse contraste acentuado ressalta problemas mais amplos enfrentados por áreas urbanas na América, levantando questões importantes sobre como as cidades podem trabalhar para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade. Você sabia sobre a Terra Perdida de Florença? Em 1440, um acordo inusitado foi feito entre a Terra e Florença, mas um detalhe inesperado ficou de fora. Um pequeno pedaço de terra ficou sem dono. Essa falha permitiu que os moradores locais proclamassem sua independência, criando um microestado único que durou quase 400 anos. Imagine viver em um lugar onde sua comunidade define suas próprias regras, separada das autoridades ao redor. Esses cidadãos autoproclamados criaram uma cultura vibrante, desenvolveram suas tradições e formaram uma identidade que os destacava dos demais. Com o passar dos séculos, o mundo ao seu redor mudou, mas esse pequeno enclave manteve sua autonomia. Somente nos tempos modernos a situação foi resolvida, mas o legado de sua independência ainda vive, testemunhando o espírito comunitário e a autodeterminação. Quem poderia imaginar que um pequeno erro em um contrato histórico poderia gerar uma história tão rica? Você sabia que a estação de trem em Mumbai é enorme? Este incrível ponto é uma das mais movimentadas do mundo, com impressionantes 3.000 trens passando por aqui todos os dias. Imagine quantos passageiros de 700 mil a 1 milhão entram e saem diariamente.
Você verá trabalhadores apressados, famílias indo de férias e moradores locais pegando trens para uma rápida viagem pela cidade. A estação é um vibrante encontro de pessoas e histórias. Com sua arquitetura histórica e um fluxo constante de atividades, essa estação não é apenas um ponto de transporte, mas um espaço social vivo. Os viajantes podem saborear deliciosas comidas de rua, comprar produtos locais e sentir a cultura de Mumbai. Tudo isso no meio das plataformas movimentadas. Você já sentiu a emoção de visitar um lugar tão dinâmico? Adivinhe o que realmente impulsiona a incrível visão de uma águia? As águias têm uma visão impressionante, conseguindo detectar presas a 3 km de distância. Esse predador feroz lidera o reino animal com a densa disposição de fotorreceptores na retina, milhões a mais do que os humanos. Essa densidade proporciona um foco nítido, ajudando-as a perceber até o menor movimento em vastas paisagens. As águias desenvolveram 2 fóveas por olho, o que lhes dá visão lateral e capacidades binoculares excepcionais, criando uma experiência visual semelhante a ter 2 pares de olhos afiados. Elas podem até perceber luz ultravioleta, revelando trilhas de urina deixadas por pequenos roedores, que são invisíveis ao olho humano. Quando chega a hora de caçar, uma águia voa alto, calculando sua abordagem com precisão intensa. Uma vez focada em um alvo, essas majestosas aves mergulham a velocidades superiores a 150 km por hora, mirando com a precisão de um atirador para atingir a presa a poucos milímetros de distância. Sua visão é dinamicamente adaptável, permitindo que ajustem o foco de grandes distâncias para alvos próximos sem esforço. As águias não apenas voam, elas dominam os céus com sua visão extraordinária. Você sabia que São Patrício já foi escravo? Com apenas 16 anos, ele foi capturado por piratas irlandeses, que o levaram para a Irlanda e o venderam como escravo. Isso deu início a um período de 6 anos em que ele trabalhou como pastor, enfrentando condições difíceis longe da família. Durante seu cativeiro, ele buscou conforto em sua fé e orou constantemente. Eventualmente conseguiu escapar e voltar para sua família na Grã-Bretanha. No entanto, São Patrício sentiu o chamado de retornar à Irlanda, não apenas para recuperar seu passado, mas também para espalhar o cristianismo, uma missão que mudou para sempre o cenário espiritual da Irlanda. Com determinação e amor, ele viajou pela Irlanda, compartilhando seus ensinamentos e até usando o trevo para explicar o conceito da Santíssima Trindade. A jornada de São Patrício do cativeiro à sua consagração como padroeiro da Irlanda mostra que a perseverança pode levar a mudanças extraordinárias. Descubra este método simples de purificação da água. Quando você está na floresta e não consegue encontrar água limpa, existe um método eficaz para tornar a água mais segura para beber. Primeiro, pegue um pano limpo para filtrar partículas sólidas, como sujeira ou folhas. Este passo é muito importante, pois ajuda a clarear a água. Mas não pare por aí. O próximo passo importante é ferver a água filtrada. A fervura é essencial, pois mata bactérias e vírus nocivos, que podem te deixar doente. A água deve ferver por pelo menos 1 minuto ou 3 minutos, em altitudes elevadas. Seguindo esses passos, você pode transformar água turva e duvidosa em uma fonte segura de água potável. Este método pode ser um verdadeiro salva-vidas durante caminhadas ou em situações de emergência. Então, da próxima vez que você precisar de água fresca, lembre-se deste método útil. Vamos revelar a verdade sobre o castelo de Neuschwanstein. Este impressionante castelo na Alemanha não é apenas uma visão, é um exemplo marcante da arquitetura romântica, como se tivesse saído de um conto de fadas. Construído no século XIX para o rei Ludwig II, Neuschwanstein se ergue majestoso contra o fundo de montanhas verdes e florestas densas, tornando-se um destino favorito para turistas e fotógrafos. Seu design encantador, com torres altas e detalhes elaborados, inspirou a criação do castelo da Bela Adormecida da Disney, trazendo magia ao mundo da animação. Ao passear por suas torres e salões, você quase pode ouvir o sussurro da história e do romance. Cada canto revela uma história extraordinária, unindo arte e natureza de uma forma hipnotizante. Então, por que não planejar uma visita a este lugar mágico e sentir a magia por si mesmo? Adivinhe o que realmente impulsiona campanhas publicitárias icônicas. Em 2011, a Chrysler lançou uma estratégia inovadora ao apresentar o lendário rapper Eminem junto com um emocionante coral gospel em um comercial marcante. Essa ousada decisão, com um orçamento de $4 milhões, foi além da publicidade tradicional de carros.
entrelaçando uma poderosa narrativa de resiliência e inovação americana. Ambientado no vibrante cenário de Detroit, o anúncio não apenas destacou a recuperação da Chrysler na indústria automotiva, mas também prestou homenagem ao rico legado musical da cidade. Essa mistura criativa resultou em uma experiência visual e auditiva cativante, que ressoou com milhões, encapsulando o trabalho árduo e a determinação que definem o espírito americano. A campanha rapidamente ganhou força, acumulando mais 16 milhões de visualizações no YouTube, enfatizando que a combinação certa de música, emoção e narrativa pode criar impressões duradouras. O anúncio da Chrysler não era apenas sobre vender carros, transformou um comercial típico em um marco cultural, ilustrando como as marcas podem criar conexões profundas com seu público e deixar um impacto duradouro na sociedade. Por que acender fogo em um iglu parece aconchegante? Imagine um ambiente acolhedor dentro de um iglu de neve. A luz quente do fogo brilha nas paredes de gelo. Parece tentador, não é? No entanto, essa ideia que parece agradável à primeira vista tem suas complicações. Embora o iglu seja feito para manter o calor, o fogo aberto dentro dele pode causar problemas. O calor do fogo pode derreter a estrutura, transformando seu refúgio aconchegante em uma armadilha escorregadia. Além disso, a fumaça não terá para onde ir, criando uma atmosfera fumacenta que rapidamente se tornará desconfortável ou até perigosa. Em vez disso, as pessoas em condições de neve costumam usar outras fontes de calor, como aquecedores portáteis ou sacos de dormir aquecidos. Essas opções oferecem conforto sem o risco de derreter seu lindo iglu. Portanto, embora a ideia do fogo possa parecer atraente em teoria, a realidade nos lembra que a natureza tem suas regras que devemos respeitar, especialmente em um ambiente tão único como o iglu. Prepare-se para se surpreender com o computador à base de água de Stanford. Pesquisadores da Universidade de Stanford fizeram uma descoberta revolucionária ao criar um computador que funciona com gotas de água em vez de eletricidade convencional. Este computador único utiliza campos magnéticos para mover e controlar pequenas gotas em caminhos especiais. Embora funcione muito mais devagar que os computadores tradicionais, essa invenção destaca uma maneira interessante de usar materiais físicos para operações lógicas. Imagine um dispositivo que pode operar em locais sem eletricidade. Isso pode mudar a forma como fazemos cálculos em áreas remotas, ou até ajudar em instituições educacionais. Ao demonstrar os princípios básicos da programação de maneira prática, essa tecnologia pode inspirar uma nova geração de programadores. Os benefícios potenciais vão além das aplicações imediatas, fazendo-nos refletir sobre as empolgantes possibilidades. Será que a computação à base de água pode mudar nossa visão sobre tecnologia? Você vai se surpreender ao saber sobre o encontro inesperado de Steve Flagg. Em 2007, Flagg fez uma descoberta incrível. Ele trabalhou por muitos anos ao lado de sua mãe biológica, sem saber de sua verdadeira relação. Essa reviravolta aconteceu em uma loja local no Zellaknashma, onde os dois trabalhavam juntos, sem suspeitar da conexão. Flagg foi adotado na infância e passou a maior parte da vida buscando suas raízes biológicas, mas o destino o manteve perto da mãe todo esse tempo. Quando finalmente perceberam sua ligação, não foi apenas um encontro inesperado, foi o início de um relacionamento emocionante, cheio de amor e compreensão. A história deles nos lembra da imprevisibilidade da vida e nos inspira a valorizar nossas conexões. Quem sabe quais segredos estão escondidos nas pessoas com quem interagimos todos os dias? Mergulhe nas profundezas com o isópode gigante. Essas criaturas fascinantes não são crustáceos comuns. Vivendo nas águas geladas do Atlântico Norte e do Ártico, os isópodes gigantes se parecem com percevejos gigantes, alcançando até 40 centímetros de comprimento. Imagine um inseto do tamanho de um cachorro pequeno, rastejando pelo fundo do oceano. O que torna esses seres tão únicos é a sua capacidade de viver na completa escuridão e sob pressão extrema, condições que fariam a maioria dos animais recuar. Eles se alimentam principalmente dos restos de animais marinhos mortos, mostrando seu papel como decompositores no ecossistema. Com seus corpos blindados e longas antenas, estão perfeitamente adaptados aos frios fundos marinhos ricos em nutrientes onde habitam. Esse estilo de vida incomum significa que muitas vezes passam despercebidos, mas sua presença é vital para a saúde do ambiente. Com as profundezas do oceano ainda em grande parte inexploradas, quem sabe que outras adaptações incríveis essas criaturas fascinantes podem ter? O isópode gigante não apenas sobrevive, mas prospera onde poucos se atrevem a ir.
Verdadeiramente uma maravilha da natureza. Surpreendentemente, os bebês já foram uma grande atração. No início do século XX, incubadoras para bebês prematuros se tornaram uma atração fascinante em feiras e parques de diversões. Esses dispositivos incríveis eram raros nos hospitais, por isso, um médico chamado Martin County abriu os infantórios, onde pequenos e frágeis bebês eram exibidos em incubadoras para o público. A ideia era inovadora, mas controversa. Os visitantes se encantavam com o espetáculo e contribuíam para o cuidado médico das crianças. Naquela época, muitas pessoas nunca tinham visto um bebê prematuro, e os infantórios despertavam admiração e compaixão. Embora essa prática levante questões éticas hoje, ela teve um papel inesperado em salvar vidas e aumentar a conscientização sobre os cuidados neonatais, o que, por sua vez, levou a um uso mais amplo de incubadoras nos hospitais. Você consegue imaginar como era para as famílias naquela época? É verdade que a Grande Muralha é um conjunto de muros? A Grande Muralha da China é frequentemente vista como uma única estrutura longa e contínua, mas essa não é toda a história. Este incrível monumento é, na verdade, uma vasta cadeia de muros e fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo dos séculos. Desde a dinastia Qin, no século III a.C., até a dinastia Ming, no século XVII, cada época acrescentou seus elementos e materiais únicos, criando um estilo mosaico que se estende por milhares de milhas. Originalmente construída para proteção contra invasões, a Grande Muralha também é um poderoso símbolo de força e unidade da China. Suas vistas impressionantes e rica história atraem milhões de visitantes a cada ano, tornando-a uma parte importante do patrimônio cultural. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Grande Muralha, lembre-se de que ela conta a história de muitas mãos e corações que se uniram ao longo do tempo. O que realmente inspira os estudantes da Universidade Técnica de Munique? A Universidade Técnica de Munique levou a ideia de saídas rápidas a um novo nível com seus incríveis escorregadores. Imagine, em vez de descer cansativamente longas escadas após a aula, os estudantes podem simplesmente deslizar do terceiro andar em um escorregador. Esses escorregadores não são apenas para diversão. Eles criam um ambiente lúdico e incentivam a atividade física entre as aulas. Projetados com segurança em mente, eles adicionam um elemento único ao ambiente de aprendizado. Essa característica criativa reflete o compromisso da TUM com a inovação, mostrando que as universidades podem ser lugares educativos e divertidos para os estudantes. Imagine a empolgação ao ir para a próxima aula. Quem não preferiria um escorregador a uma escada? Não está na hora de outras instituições seguirem esse exemplo ousado? E se eu contar a você o terrível segredo de Jack, o Estripador? Essa figura infame da sombria história de Londres aterrorizou os cidadãos em 1888, assassinando brutalmente pelo menos 5 mulheres. As vítimas, frequentemente chamadas de 5 canônicas, foram encontradas na área de Whitechapel, gerando pânico e grande cobertura da mídia. Apesar de várias investigações e uma longa lista de suspeitos, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério, intrigando historiadores e amantes de histórias de crime. A natureza horrenda dos crimes e a habilidade do assassino em escapar da captura mantém esse mistério vivo por mais de um século. As especulações vão desde um açougueiro local até mesmo um membro da família real. Essa história continua a cativar a imaginação, inspirando inúmeros livros, filmes e teorias. Porque esse caso não resolvido ainda fascina tantas pessoas hoje. O Festival da Batata, ou Festejo de la Papa, acontece na vibrante cidade de Puno, onde a batata tem um lugar especial na cultura e na história. O Peru, conhecido como o berço da batata, celebra esse humilde tubérculo com entusiasmo e criatividade. Aqui você encontrará jogos divertidos e competições, além de muitos pratos deliciosos feitos com batata. Os participantes podem mergulhar na atmosfera festiva e ver chefes locais apresentando receitas originais, enquanto famílias competem em emocionantes desafios dedicados a diferentes variedades de batata. Esta festa não só destaca a importância da batata na culinária peruana, mas também mostra as profundas tradições da comunidade e o amor pela agricultura. Se você ama batatas ou está apenas em busca de experiências únicas, o Festejo de la Papa oferece uma aventura vibrante e saborosa que realmente reflete o espírito deste lugar.
Pronto para se juntar à diversão? Você sabia que entre os anos 1990 e 2004, os viajantes podiam embarcar em um voo de apenas 13 minutos saindo de Houston? Essa rota única ligava os aeroportos George Bush e Hobby. Foi criada para facilitar as viagens curtas, tornando-as rápidas e simples. Imagine decolar, alcançar a altitude de cruzeiro e pousar em menos tempo do que leva para tomar um café. Mas esse voo não era apenas uma curiosidade. Ele atendia às necessidades de profissionais ocupados e funcionários do aeroporto. Infelizmente, com o aumento dos preços do combustível e a mudança das companhias aéreas para rotas mais lucrativas, essa pequena maravilha foi descontinuada. Embora fosse uma opção rápida para os moradores locais, também levantou questões sobre a sustentabilidade na aviação. O que você acha de voos tão curtos? Vale a pena? Por que Taiwan oferece paisagens tão deslumbrantes? Quase 80% de Taiwan é montanhoso, um fato que não só molda suas paisagens impressionantes, mas também cria oportunidades incríveis para exploração. Imagine isso, você começa seu dia em Taipei, uma cidade vibrante onde arranha-céus altos cortam o céu. Enquanto saboreia um delicioso café da manhã de um vendedor de rua, você vislumbra as montanhas que chamam a atenção logo além da área urbana. Em poucas horas, você pode passar da agitação da cidade para as praias serenas de Kenting, onde a areia dourada encontra as águas azuis convidativas do Oceano Pacífico. Mas a aventura não para por aí. Para aqueles que buscam emoção, uma trilha até o cume do Monte Jade, que se ergue orgulhosamente a 3.952 metros, espera por você. A vista deslumbrante do pico revela um mosaico de vales verdes e vistas do oceano, criando um cenário pitoresco que torna cada esforço compensador. As características geográficas únicas de Taiwan criam uma mistura harmoniosa de beleza urbana e natural, permitindo que você aproveite o melhor dos dois mundos em um único dia. Você sabia que na Antártica há um enorme buraco na camada de ozônio? Esse buraco é 2 vezes maior que a Europa. A camada de ozônio é importante para proteger nosso planeta dos raios ultravioleta, UV, prejudiciais, que podem causar câncer de pele, catarata e outros problemas de saúde. Infelizmente, esse buraco surgiu em grande parte devido a substâncias químicas criadas pelo homem, especialmente os clorofluorocarbonetos, CFCs, que eram amplamente usados em produtos como refrigerantes e sprays. Embora esforços globais para reduzir as emissões de CFCs tenham começado na década de 1980 com o Protocolo de Montreal, o buraco continua sendo um sério problema ambiental. Cientistas estão trabalhando arduamente para monitorar a recuperação da camada de ozônio, que deve se recuperar gradualmente nas próximas décadas. Sem essas medidas de proteção, os riscos do aumento da radiação UV podem ter consequências graves, tanto para a vida selvagem quanto para a saúde humana. Como podemos continuar a proteger nossa atmosfera? A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes, revelando paisagens diversas que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados, que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante cânion, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? O que torna o sistema educacional do Hawaii único? O Hawaii se destaca nos Iraquarequa por ter apenas um distrito escolar em todo o estado. Isso significa que todas as ilhas, desde as maiores como Hawaii e Maui, até as menores como Molokai e Lanai, estão sob uma única administração. Essa estrutura garante políticas e recursos educacionais unificados em todas as ilhas, facilitando a troca de melhores práticas e o apoio aos estudantes,
independentemente de onde eles moram no arquipélago. No entanto, isso também traz desafios, como a necessidade de considerar as diferentes necessidades dos alunos na urbana Honolulu e nas áreas mais rurais. Além disso, um sistema centralizado pode dificultar a influência das comunidades locais nas decisões sobre suas escolas. Apesar dessas dificuldades, a abordagem única do Hawaii promove unidade e responsabilidade compartilhada pela educação, ajudando a criar um sistema que reflete a rica diversidade cultural do estado. As comunidades locais seriam melhor atendidas com uma abordagem mais descentralizada. Todo ano, a Mongólia se enche de cor e alegria durante os festivais tradicionais Panahan e Berkuda. Esses eventos coloridos mostram o rico patrimônio cultural do país, unindo história e entretenimento. O Panahan, celebrado no outono, inclui competições tradicionais de arco e flecha, onde arqueiros experientes demonstram sua precisão e força, encantando o público a cada tiro. Enquanto isso, o Berkuda oferece emocionantes corridas e jogos a cavalo, destacando a profunda conexão do país com esses majestosos animais. Famílias se reúnem para saborear pratos locais deliciosos, dançar ao som da música folclórica e assistir a apresentações emocionantes que refletem as tradições nômades da Mongólia. Essa combinação única de esporte, cultura e espírito comunitário realmente traz à vida o legado da Mongólia. Você já vivenciou um festival que une natureza e história em um só lugar? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Pedra de Londres fascina muitos. Este antigo relicário, embutido em uma parede na Cannon Street, é uma parte simbólica de Londres há mais de 1000 anos, tornando-se um dos marcos mais antigos da cidade. Apesar de sua idade, o propósito exato da Pedra de Londres permanece desconhecido, despertando a curiosidade entre historiadores e moradores. Alguns especialistas sugerem que ela serviu como um importante ponto de referência para rotas comerciais romanas e medievais, enquanto outros acreditam que teve um papel em vários rituais ou até mesmo significados políticos. Esta pedra de calcário com cerca de 60 centímetros de largura sobreviveu a inúmeros incêndios, guerras e mudanças urbanas, mostrando sua resistência ao longo do tempo. Notavelmente, ela foi realocada várias vezes, mas sempre retorna à sua posição original, consolidando sua importância no folclore local. A lenda diz que remover a Pedra de Londres pode trazer má sorte, adicionando uma camada intrigante à sua história. Ao passear por Londres, não perca a oportunidade de admirar esta pedra aparentemente comum e considere as inúmeras histórias que ela poderia contar sobre nosso fascinante passado. Difícil de acreditar, mas a Ponte de Londres se mudou para o Arizona. Em 1962, a famosa Ponte de 1831 estava prestes a ser substituída devido ao desgaste. Quando começaram a desmontá-la, o empresário americano Robert P. McCulloch viu uma oportunidade de atrair turistas para a cidade de Lake Havasu, Arizona. Ele comprou a ponte, tijolo por tijolo, e a enviou através do oceano. Essa tarefa grandiosa levou 3 anos e foi um verdadeiro desafio. Após a montagem no Arizona, a ponte se tornou a principal atração turística, atraindo visitantes que queriam ver um pedaço de Londres no deserto. Hoje, ela serve não apenas como passagem sobre o Lago Havasu, mas também como uma atração querida, mostrando história e criatividade. Todos os anos, milhares de pessoas vêm para tirar fotos e aprender sobre sua história fascinante. É incrível como uma construção da Inglaterra se tornou o centro das atenções no sudoeste dos Ewa. Acredite ou não, as cozinhas de Tóquio parecem piscinas. Esta cidade vibrante transforma a culinária em uma atividade coletiva. Muitas cozinhas têm um layout aberto, frequentemente com grandes mesas comunitárias e amplas áreas onde chefes e convidados podem interagir livremente. Esse design permite a realização de diversos eventos culinários ao mesmo tempo, como em uma piscina animada. O chefe pode conversar com os convidados enquanto prepara os pratos, criando uma atmosfera acolhedora e amigável. Essa cozinha única promove a interação, tornando o ato de cozinhar um evento divertido, e não apenas uma tarefa rotineira. Além disso, o uso de ingredientes frescos dos mercados locais garante que cada prato reflita a rica cultura gastronômica de Tóquio. Portanto, da próxima vez que você pensar em cozinhar em Tóquio, imagine não apenas uma refeição, mas um evento social vibrante, cheio de risadas, histórias e comidas deliciosas. É verdade que as vacas têm melhores amigos?
Estudos mostraram que as vacas são animais sociais que formam laços de amizade fortes. Assim como os humanos, essas relações são importantes para o bem-estar emocional delas. Quando as vacas são separadas de seus amigos próximos, podem sentir estresse, o que afeta a todos, especialmente em fazendas de leite, já que o estresse pode reduzir a produção de leite. Esse comportamento surpreendente não é exclusivo das vacas. Outros animais, como morcegos, elefantes, chimpanzés e golfinhos, também demonstram laços sociais semelhantes. Essas amizades ajudam os animais a se sentirem seguros e felizes, destacando a força da amizade no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você ver um rebanho de vacas pastando juntas, lembre-se de que elas podem estar apenas aproveitando a companhia de seus melhores amigos. Compreender essas relações nos ajudará a valorizar melhor a vida emocional dos animais e a melhorar as condições de cuidado com eles na agricultura. Você pode acreditar que a arte é feita com pólvora? O artista dinotômico demonstra um talento extraordinário ao usar esse material explosivo para criar obras de arte incríveis. Usando o poder do fogo, ele transforma superfícies em retratos impressionantes e figuras vibrantes, convertendo o que poderia ser caos em uma beleza deslumbrante. Sua técnica única envolve a aplicação cuidadosa da pólvora e sua ignição, permitindo que o fogo crie padrões e desenhos complexos no material. Quando o fogo dança, ele revela texturas e tons inesperados, criando uma arte que parece viva e dinâmica. Cada obra é uma história de transformação, onde elementos destrutivos dão origem a algo extraordinário. O trabalho de dinotômico desafia as concepções tradicionais de arte e materiais, convidando o público a apreciar o delicado equilíbrio entre caos e ordem. É um lembrete empolgante de como a criatividade pode surgir das fontes mais inesperadas, fazendo-nos repensar o que a arte pode ser. Então, da próxima vez que você apreciar uma obra de arte, pense na incrível jornada que ela percorreu. Quem poderia imaginar que a pólvora poderia criar tamanha beleza? É verdade que os morcegos dão à luz de cabeça para baixo? Com certeza! As fêmeas de morcego trazem seus filhotes ao mundo penduradas de cabeça para baixo em árvores ou no teto de cavernas. Quando o filhote nasce, a gravidade o puxa para baixo, mas essas mães espertas reagem rapidamente. Com suas asas ou uma membrana especial entre as patas, elas conseguem pegar seus filhotes, evitando que caiam no chão. Esse instinto incrível destaca as adaptações notáveis que os morcegos desenvolveram para seu jeito único de dar à luz. Diferente de muitos outros animais, a mãe morcego precisa ser ágil e atenta, garantindo a segurança de seu recém-nascido desde o início. A natureza não é surpreendente? Essas adaptações não só garantem a sobrevivência, mas também mostram como a vida no reino animal pode ser diversa e criativa. Quer explorar a Amazônia? Segurança em primeiro lugar. Embora a floresta amazônica pareça uma aventura incrível, é importante lembrar que apreciar sua beleza à distância é muitas vezes a melhor escolha para a maioria dos viajantes. A Amazônia abriga uma biodiversidade impressionante, paisagens deslumbrantes e ecossistemas únicos, mas também pode apresentar riscos, como condições climáticas desafiadoras e problemas de saúde, como doenças transmitidas por mosquitos. Em vez de se aventurar na selva, muitos preferem explorar as vibrantes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde culturas ricas e pessoas animadas oferecem experiências encantadoras. Experimente a deliciosa culinária brasileira, curta a música samba ou passeie por mercados movimentados, cheios de artesanatos coloridos. Conectar-se com o povo acolhedor do Brasil também permite que os viajantes aprendam sobre suas tradições e histórias, acrescentando um toque pessoal à sua aventura. Portanto, enquanto a Amazônia é uma maravilha da natureza, priorizar sua segurança explorando áreas urbanas pode levar a memórias que você mais valoriza. Por que as bicicletas vão parar nos canais de Amsterdã? Todo ano, a linda cidade de Amsterdã enfrenta um problema curioso: retirar milhares de bicicletas de seus belos canais. Com mais de 1 milhão de bicicletas na cidade, não é surpresa que muitas delas acabem na água. A bicicleta é um meio de transporte muito popular em Amsterdã e às vezes acontecem acidentes. Pode ser que a bicicleta tenha sido deixada muito perto da borda ou que um ciclista descuidado a tenha derrubado. Para resolver esse problema aquático, as autoridades locais priorizaram a limpeza e a segurança dos canais. Para isso, são usadas embarcações especiais que conseguem pescar as bicicletas submersas. Esses esforços não apenas limpam as vias aquáticas, mas também reforçam o compromisso da cidade com a sustentabilidade. Surpreendentemente, esse processo se tornou bastante comum,
e equipes especiais retiram e reciclam as bicicletas, dando a elas uma nova vida, em vez de deixá-las se tornarem lixo. Então, da próxima vez que você pensar em Amsterdã, lembre-se, nos canais vivem mais do que apenas barcos e cisnes. Em 1668, o rei de Portugal deu a Luís XIV, na França, um presente inusitado: um elefante africano chamado Solimão. Esse gigante bondoso causou uma grande impressão, sendo o único elefante africano registrado na Europa por quase 400 anos, de 1483 a 1862. Imagine passear pelos jardins luxuosos de Versalhes e encontrar um elefante vagando entre fontes e cercas bem cuidadas. O elefante não era apenas um animal de estimação, mas também um símbolo de riqueza e poder de Luís XIV. Pessoas de todos os lugares vinham ver Solimão, admirando seu tamanho e excentricidade. A visão de um elefante caminhando por um dos palácios mais majestosos do mundo era realmente impressionante, unindo a natureza à grandeza da família real francesa. Como seria ver uma criatura tão imponente em Versalhes? Imagine uma tatuagem que não só é linda, mas também reage ao seu corpo. Tatuagens com LEDs e sensores biométricos estão mudando a forma como vemos o corpo como arte. Esses designs modernos brilham no escuro e podem mudar de cor dependendo do seu pulso ou temperatura. Isso significa que se você estiver animado, sua tatuagem pode brilhar mais, e se estiver com frio, pode mudar de tonalidade. Combinando criatividade e tecnologia, essas tatuagens oferecem uma maneira única de se expressar e monitorar seus sinais vitais. Artistas e entusiastas de tecnologia estão empolgados com as possibilidades, levando a uma nova onda de arte interativa que literalmente ilumina sua pele. Ao continuar a explorar a fusão de tecnologia e formas tradicionais de arte, quem sabe quais inovações incríveis nos aguardam no mundo das tatuagens? O que realmente torna a Copa do Mundo de futebol tão popular? A Copa do Mundo não é apenas um torneio, é um fenômeno global que envolve bilhões de fãs. Acontece a cada 4 anos e mostra as melhores nações do futebol competindo pela glória. Este evento atrai uma enorme audiência, com cerca de 3,5 bilhões de espectadores acompanhando o torneio. A atenção aumenta à medida que as equipes lutam pelo prestigiado troféu, unindo diferentes culturas e criando um espírito de camaradagem entre os torcedores. Momentos icônicos como a mão de Deus de Diego Maradona e os gols impressionantes do Brasil ficaram para sempre na história do esporte. Em cada Copa do Mundo, vemos histórias incríveis de azarões e partidas inesquecíveis que mudam o curso da história do futebol. As redes sociais fervilham de emoções, enquanto os torcedores apoiam suas equipes, compartilhando sua paixão com muitos outros. Então, o que continua a fazer da Copa do Mundo o evento esportivo mais assistido do mundo? Os séculos médios podem ter sido uma ilusão histórica? O historiador Heribert Illig fez uma declaração intrigante em 1991, questionando nossa compreensão da história. Ele sugeriu que 297 anos, de 614 a 911 d.C., poderiam ter sido inventados, o que significa que poderíamos estar vivendo nos anos 1700 e não no século XXI. A teoria de Illig, conhecida como hipótese do tempo fantasma, afirma que muito do que sabemos sobre os eventos e desenvolvimentos na Idade Média pode ser um grande erro. Ele propôs que a Igreja e os líderes políticos criaram intencionalmente registros falsos para preencher lacunas cronológicas em seu benefício. Para apoiar suas ideias, Illig aponta a falta de descobertas arqueológicas daquela época e as inconsistências na história documentada. Embora muitos historiadores refutem ativamente suas alegações, essa concepção levanta questões intrigantes sobre como interpretamos e confiamos nas cronologias históricas. Se Illig estiver certo, como nossa percepção da história mudará? Estamos perdendo verdades importantes sobre nosso passado? Você sabia que os controladores de tráfego aéreo têm limites de idade? A Administração Federal de Aviação, FAA, estabelece requisitos de idade específicos para candidatos, permitindo que aqueles com menos de 31 anos se inscrevam. A razão para essa limitação é simples: o trabalho de controlador de tráfego aéreo é uma função estressante e intensa, que exige reações rápidas, concentração e excelentes habilidades de tomada de decisão. Para garantir que os controladores possam lidar com as exigências do trabalho, eles geralmente devem se aposentar aos 56 anos. Essa política ajuda a manter uma força de trabalho capaz de atuar em seu melhor desempenho, o que é crucial para a segurança do nosso espaço aéreo.
Curiosamente, os controladores passam por um treinamento rigoroso e testes, tornando o processo de seleção bastante competitivo. Uma vez no cargo, eles desempenham um papel fundamental na gestão de milhares de voos todos os dias. Você já pensou em como esses limites de idade afetam o futuro da aviação? O que torna Liechtenstein tão único e seguro? Este pequeno país europeu não é apenas um dos menores do mundo, mas também é conhecido por sua incrível segurança e estilo de vida tranquilo. Muitos moradores deixam as portas abertas, refletindo a confiança e a paz que reinam nesta encantadora nação. Durante a Primeira Guerra Mundial, Liechtenstein mostrou seu espírito único ao enviar um pequeno exército de apenas 80 pessoas para proteger suas fronteiras. Essa missão inusitada tomou um rumo inesperado. Em vez de entrar em conflito, os soldados fizeram um novo amigo durante a patrulha e voltaram para casa com um novo membro em suas fileiras. Essa história amigável destaca o caráter de Liechtenstein, onde a segurança e a camaradagem prosperam mesmo em tempos difíceis. Seja por suas montanhas impressionantes ou pela comunidade unida, este pequeno país nos lembra que, às vezes, os lugares menores têm as maiores histórias. Com uma história tão única e um estilo de vida tranquilo, quem não gostaria de saber mais sobre Liechtenstein? E se eu te contar sobre a revolução Nuro R3? Este moderno transporte elétrico autônomo está mudando nossa forma de pensar sobre a entrega de produtos. Com seu design elegante e alta tecnologia, o Nuro R3 pode transportar até 12 sacolas de compras, facilitando o dia a dia de todos. Equipado com 12 câmeras, esse pequeno veículo tem visão de 360 graus, permitindo que ele se mova com segurança pelas ruas movimentadas e evite obstáculos. Seja se deslocando rapidamente pelo bairro ou esperando no semáforo, o Nuro R3 foi feito para ser eficiente. Imagine enviar sua lista de compras pelo celular e recebê-las na sua porta com esse transporte inteligente. Isso não é apenas uma ideia, ele já está sendo testado em várias cidades. À medida que a tecnologia avança, o futuro das compras pode ser assim, prático e rápido. Quais outras tarefas os carros autônomos poderão realizar no futuro? O que realmente desperta nosso interesse por sereias? Em 2012 e novamente em 2013, o canal Animal Planet exibiu um documentário enganoso que afirmava que sereias existem. Essa farsa cativou o público com imagens impressionantes e entrevistas convincentes com supostos especialistas, envolvendo muitos em sua história fascinante. O programa gerou intensos debates, mostrando como é fácil as pessoas serem influenciadas por entretenimentos que borram as linhas entre fato e ficção. Embora a ciência moderna ainda não tenha encontrado evidências da existência dessas criaturas míticas, a atração pelas sereias toca nossa imaginação e o folclore cultural. Porque amamos esses seres encantadores. Talvez seja o mistério do oceano ou a ideia de mundos inexplorados sob as ondas que continuam a nos inspirar. Apesar de toda a polêmica que gerou, esse documentário nos lembrou de como histórias podem ser fascinantes, mesmo que sejam completamente fictícias. Você sabia que no Canadá existem mais de 2 milhões de lagos? Esse fato incrível faz do Canadá o lar de cerca de 60% dos lagos de água doce do planeta. Imagine um país repleto de incontáveis corpos d'água brilhantes, cada um com seu próprio ecossistema e beleza únicos. Desde as águas profundas dos grandes lagos até os muitos pequenos poços e riachos, a paisagem canadense é um paraíso para amantes da natureza e exploradores. Esses lagos não apenas encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante na preservação da vida selvagem e no equilíbrio climático do nosso planeta. Eles são habitats essenciais para muitas espécies de peixes, aves e outros animais, além de fornecerem água potável limpa para as comunidades. Atividades como passeios de barco, pesca e natação prosperam ao redor dessas vastas águas. Então, da próxima vez que você pensar no Canadá, imagine a magnífica tapeçaria de lagos que forma sua identidade e cultura. Quer você queira desfrutar da natureza ou simplesmente relaxar à beira do lago, os lagos canadenses oferecem uma aventura esperando para ser descoberta. E se eu te contar sobre a evolução dos filtros de papel? Os filtros de papel, um elemento importante do nosso dia a dia, passaram por uma longa jornada desde o seu surgimento. No começo, os filtros eram feitos de polpa de madeira, um material natural que cumpria sua função, mas tinha limitações de eficiência. Com o tempo, os avanços tecnológicos abriram novas possibilidades.
Hoje, usamos filtros feitos de diversos materiais especializados, incluindo fibras sintéticas e substâncias biodegradáveis, que melhoram tanto o desempenho quanto a sustentabilidade. Essa mudança não só aprimora o processo de filtração, mas também reflete nossa crescente consciência sobre questões ambientais. Quando saboreamos um café ou preparamos um chá, talvez não percebamos a trajetória que esses humildes filtros percorreram, transformando-se de simples estruturas de madeira em ferramentas sofisticadas que tornam nossas bebidas mais limpas e saborosas. Não é incrível como a tecnologia pode mudar nossa percepção de algo tão comum? Você não vai acreditar no que as bibliotecas guardam sobre direitos humanos. Muitas bibliotecas têm informações que frequentemente são ignoradas nas escolas, revelando verdades alarmantes e humilhantes sobre os direitos das pessoas ao redor do mundo. Esses conhecimentos ocultos convidam os leitores a explorar questões complexas de direitos humanos que geralmente são deixadas de lado nos livros didáticos. Trabalhar com esse material pode nos abrir os olhos para as injustiças enfrentadas por diversas comunidades, ampliando nossa compreensão das dinâmicas sociais e da história. Por exemplo, as histórias de grupos marginalizados, como aqueles que sofrem com discriminação sistêmica, oferecem lições importantes sobre empatia e ativismo. Ao se aprofundar nesses temas, as pessoas frequentemente mudam suas perspectivas, levando-as a refletir criticamente sobre as estruturas sociais e seus papéis nelas. Essa nova consciência pode inspirar conversas e ações significativas que desafiam a ordem estabelecida. Portanto, da próxima vez que você entrar em uma biblioteca, lembre-se de que não é apenas um lugar para estudar. É também um portal para conhecimentos mais profundos que podem nos ajudar a nos tornarmos cidadãos mais informados e compassivos, pronto para descobrir essas verdades. A curiosidade é a chave para o conhecimento. Essa ideia simples, mas poderosa, inspira pessoas de todas as idades a fazer perguntas e explorar o mundo ao seu redor. Ao cultivar a curiosidade, podemos acender a paixão pelo aprendizado ao longo da vida, não importa se temos 12 ou 70 anos. Quando deixamos a curiosidade nos guiar, descobrimos novos interesses, aprofundamos nossa compreensão de temas complexos e interagimos de forma mais rica com o ambiente. Isso não se aplica apenas ao estudo. Também se trata de como estabelecer conexões com os outros e viver a vida de maneira mais plena. Cada pergunta feita é um passo em direção ao verdadeiro entendimento, e cada novo interesse abre novas possibilidades de exploração. Portanto, da próxima vez que você se deparar com algo desconhecido ou confuso, abrace essa curiosidade genuína. O que você descobrirá se seguir por esse caminho? Difícil de acreditar, mas avestruzes podem causar medo. A avestruzofobia é um termo curioso e incomum que se refere ao medo dessas aves gigantes. Embora muitas pessoas considerem os avestruzes engraçados e desajeitados por causa de seus pescoços longos e olhos grandes, algumas sentem pânico ao vê-los. Esse medo pode surgir devido ao tamanho impressionante dos avestruzes. Eles podem atingir até 2,7 metros de altura e pesar até 136 quilos, o que os torna bastante intimidador. Sua incrível velocidade, que chega a 72 km por hora, também gera preocupação, pois parecem imprevisíveis. E não podemos esquecer de suas poderosas pernas, que podem dar um golpe forte, o que ajuda a entender por que algumas pessoas podem desenvolver medo deles. Para aqueles com avestruzofobia, até mesmo pensar nessas criaturas rápidas pode causar ansiedade. Então, da próxima vez que você ver um avestruz, lembre-se de que nem todos os acham tão divertidos quanto parecem. Fato incrível sobre um artista cego. SRF, que nasceu completamente cego na Turquia, tem um talento impressionante para a pintura. Mesmo nunca tendo visto o mundo com seus próprios olhos, ele cria paisagens, retratos e até cenas em 3D com uma perspectiva precisa. Como ele consegue isso? SRF usa seu incrível sentido de tato para ver os objetos ao seu redor. Ao tocar e memorizar formas e texturas, ele consegue retratá-los no papel com detalhes impressionantes. É surpreendente, mas pesquisas mostram que a área do cérebro responsável pela visão, conhecida como lobo occipital, se ativa como se ele realmente estivesse vendo essas imagens. Essa habilidade incomum desafia nossa compreensão sobre percepção e criatividade, mostrando que a arte vai além das fronteiras tradicionais. O que isso significa para artistas e pessoas com deficiência em todo o mundo? A história de SRF é um poderoso lembrete do potencial ilimitado do espírito humano.
Você sabia sobre a história curiosa dos cenários de iCarly? O famoso cenário do popular programa da Nickelodeon, iCarly, foi palco de não apenas transmissões divertidas e aventuras malucas. Esse lugar vibrante, cheio de cor e criatividade, também serviu de fundo para outros programas escolares queridos, como o Salva-me da Campainha. A conhecida cantina, as salas de aula e os corredores coloridos encantavam os fãs, representando várias escolas fictícias. Reutilizar cenários não é apenas uma maneira inteligente de economizar, também traz nostalgia, conectando a nova geração com programas clássicos que talvez não tenham visto. Imagine como é estar no set onde foram filmados tanto o web show da Carly Shay quanto as inesquecíveis travessuras do Zach Morris. Esses espaços compartilhados na história da televisão criam uma conexão fascinante entre gerações de fãs, despertando curiosidade sobre como diferentes programas podem dividir o mesmo cenário. Quais outros shows poderiam estar no mesmo set? Você já pensou nos segredos das viagens reais? A família real britânica segue um código de vestimenta surpreendentemente rigoroso, especialmente durante as viagens. Isso inclui a obrigatoriedade de levar roupas pretas para estar preparado para qualquer eventualidade, destacando as pressões únicas da vida real. Quando um membro da família real participa de um evento, existem regras não escritas sobre a vestimenta que refletem seu status e a formalidade da ocasião. A tradição de usar preto como sinal de luto está profundamente enraizada na história e serve como um sinal de respeito pelos falecidos. No entanto, não se trata apenas de vestir-se com tristeza. É também sobre mostrar uma imagem contida e respeitosa diante do público. Então, da próxima vez que você ver uma figura real nas páginas de notícias, pense na roupa cuidadosamente escolhida que eles usam, que fala sobre sua vida pessoal e pública. Como a família real lida com essas pressões, mantendo seu estilo único? E se eu te disser que os golfinhos podem se ver? Um estudo de 2001 mostrou que esses seres inteligentes têm a habilidade única de reconhecer seus próprios reflexos, percebendo até mesmo mudanças, como marcas de batom em seus corpos. Esse comportamento surpreendente indica que os golfinhos têm autoconsciência, algo que antes se acreditava ser exclusivo dos humanos e chimpanzés. Os pesquisadores realizaram um teste com espelhos, onde o animal precisava encontrar uma marca em seu corpo usando o espelho. Os golfinhos não só conseguiram fazer isso, mas também mostraram curiosidade e interesse por seus reflexos. Essa descoberta amplia nossa compreensão da inteligência animal e questiona a ideia de que a autoconsciência é uma característica de poucas espécies. Isso levanta questões fascinantes sobre a vida emocional e cognitiva dos golfinhos e de outros animais. Se os golfinhos podem se reconhecer, o que mais eles podem entender sobre seu mundo? Você já parou para pensar em como a gravata influencia seu cérebro? Usar uma gravata pode parecer um detalhe insignificante no seu visual, mas na verdade, ela pode afetar a circulação sanguínea no cérebro. Estudos mostram que gravatas muito apertadas podem reduzir o fluxo de sangue em até 7,5%. Isso não é apenas um pequeno desconforto, pode causar tontura ou mal-estar. Quando o pescoço fica comprimido, as artérias que levam sangue ao cérebro se estreitam, limitando a chegada de oxigênio e nutrientes a esse órgão tão importante. Muitas pessoas usam gravatas em eventos formais ou no trabalho, mas esse fato pode fazer você refletir sobre quão apertada você a amarra. Vale lembrar que uma gravata mais solta pode ajudar a manter a circulação normal, permitindo que você se sinta alerta e disposto ao longo do dia. Então, da próxima vez que você se vestir, você vai escolher o estilo ou afrouxar um pouco a gravata? Essa pequena mudança pode ter um grande impacto no seu bem-estar. Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo, criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros. Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério.
Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. Vamos revelar a verdade sobre o primeiro CD. Você sabia que a primeira música lançada em CD nos CKK foi a famosa canção de Bruce Springsteen, Born in the USA? Lançada em 1982, essa data marcante mudou para sempre a forma como percebemos a música. Antes dos CDs, os discos de vinil e as fitas cassete dominavam, mas o CD prometia um som mais limpo e maior durabilidade. O sucesso de Bruce Springsteen foi uma ótima escolha, pois refletia o espírito da geração e mostrava a qualidade superior do som dessa nova tecnologia. Este álbum não era apenas música, ele marcou o início da era digital no consumo de música. Imagine ouvir esse poderoso hino pela primeira vez em um disco brilhante, e não em um velho vinil arranhado. Que incrível saber que uma canção sobre a experiência americana liderou a transição para uma nova era na forma de ouvir música. Veja o que acontece quando o bismuto congela. O bismuto é um metal incrível, conhecido por sua característica única. Ao esfriar e solidificar, ele se expande em vez de se contrair, como a maioria das substâncias. Isso significa que o bismuto sólido é menos denso do que sua forma líquida, algo raro entre os metais. Quando você pensa em materiais que congelam, pode imaginar o gelo, que também é menos denso do que a água líquida. Essa característica incomum do bismuto permite que ele flutue ao congelar, criando um espetáculo visual impressionante, quando a forma sólida se expande e forma padrões coloridos e retorcidos. A capacidade do bismuto de se expandir ao congelar está relacionada à sua estrutura atômica. A disposição dos átomos no estado sólido cria mais espaço em comparação com o estado líquido mais denso. Essa expansão também pode ter aplicações práticas, como na fundição de metais e na criação de obras de arte únicas. Não é curioso como algo tão simples como o congelamento pode revelar fatos científicos tão interessantes? Já parou para pensar por que a pesca com batidas é proibida em Ohio? No estado de Buckeye, existe uma lei incomum que proíbe esse método, o que pode surpreender muitos. Essa lei visa proteger a população local de peixes e manter o equilíbrio ecológico. A pesca é uma parte importante da cultura e da economia de Ohio, mas alguns métodos, como o uso de sons para atrair peixes, podem perturbar o comportamento natural e levar à superexploração. Ao estabelecer leis contra a pesca com batidas, o Estado busca promover métodos sustentáveis de pesca para que as futuras gerações possam aproveitar os lagos e rios de Ohio. Embora alguns possam achar essa lei estranha, é uma das muitas maneiras que Ohio tenta proteger seus ecossistemas aquáticos. Então, da próxima vez que você lançar sua linha no Lago Erie, lembre-se de que seguir essas regras incomuns ajuda a manter as águas saudáveis e prósperas. O que você acha dessas regras únicas? E se eu te disser que as sereias quase enganaram o mundo inteiro? Em 2012, o canal Animal Planet exibiu 2 documentários fictícios sobre sereias que cativaram o público e geraram uma onda de crença nesses seres encantadores. Os programas foram tão bem feitos que muitos começaram a acreditar na realidade das sereias. Esse aumento de interesse foi tão grande que o governo do Zelega teve que emitir um comunicado oficial negando a existência das sereias. Isso mostra como o entretenimento pode facilmente borrar as linhas entre a realidade científica e o folclore. A combinação envolvente de narrativa e imagens vibrantes prendeu a atenção da audiência, demonstrando nossa antiga fascinação por criaturas mitológicas. Mas por que essa história ressoou tão profundamente? Talvez seja por causa do amor da humanidade pelo misterioso e inexplicável. Ao se deparar com histórias fascinantes, as pessoas frequentemente suspendem a descrença, o que pode levar a discussões sobre natureza, ciência e contos culturais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre seres míticos, lembre-se da influência desses documentários e do poderoso impacto das lendas em nossa imaginação. Você consegue adivinhar o que realmente determina a velocidade dos animais? Na natureza, existem surpreendentes velocistas que nos impressionam com suas habilidades. O guepardo, por exemplo, é o animal terrestre mais rápido, alcançando até 120 km/h em apenas alguns segundos. Esse incrível impulso é possível graças ao seu corpo leve e músculos especiais. No céu, o falcão peregrino é o pássaro mais rápido, mergulhando a mais de 386 km/h durante a caça.
Até mesmo na água, o marlim negro pode nadar a uma velocidade impressionante de 132 km por hora. Esses animais não são apenas rápidos. Suas adaptações para a velocidade muitas vezes incluem corpos aerodinâmicos e técnicas respiratórias especiais. A evolução os dotou de ferramentas para escapar de predadores ou capturar suas presas. Não é incrível como a velocidade influencia a sobrevivência na vida selvagem? Os girafas realmente conseguem ficar mais tempo sem água do que os camelos? Surpreendentemente, sim. Os girafas podem sobreviver por semanas sem água, obtendo umidade das folhas, frutas e flores que comem. Seu lanche favorito, a acácia, é rica em água, proporcionando uma fonte saborosa de hidratação. Embora os camelos sejam conhecidos por sua capacidade de ficar longos períodos sem água, os girafas, na verdade, têm o recorde de sobrevivência. Essa adaptação única os ajuda a viver nas secas savanas da África, onde encontrar água doce pode ser difícil. Os girafas não só conseguem sobreviver com pouca água, mas também, graças ao seu longo pescoço, alcançam galhos altos, obtendo acesso a alimentos que muitos outros animais não conseguem. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de como seu corpo se adapta de forma incrível ao ambiente. Poucas pessoas conhecem a Life Gem. Esta empresa inovadora transforma as cinzas de entes queridos em belos diamantes. Imagine segurar em suas mãos uma pedra brilhante que contém uma parte da pessoa que você ama. A Life Gem utiliza um processo que imita a formação natural de diamantes, submetendo o carbono das cinzas a intenso calor e pressão ao longo do tempo. Os diamantes resultantes podem ser personalizados em tamanho, cor e corte, tornando-se uma homenagem verdadeiramente pessoal. Muitas famílias encontram conforto ao usar ou exibir esses diamantes, mantendo viva a memória de seus entes queridos de uma forma tangível. Não se trata apenas de luto, é uma celebração da vida e da preservação do legado em uma forma magnífica. A Life Gem se tornou popular para joias memoriais e é uma alternativa única às urnas tradicionais ou serviços memoriais. Isso permite que você leve uma parte de seu querido com você aonde quer que vá. Você não gostaria de lembrar alguém especial de uma maneira tão brilhante? Um fato interessante sobre a pufofobia. Esse medo incomum vem da palavra latina que significa boneca e pode se manifestar bastante na infância. A pufofobia é um medo intenso de bonecas, que pode causar ansiedade e preocupação. Imagine que você é uma criança em uma festa de aniversário, animada com o bolo e os jogos, quando de repente começa um espetáculo de fantoches. Para algumas crianças, essa boneca amigável pode parecer uma ameaça assustadora, provocando pânico. Muitas crianças têm medos como parte normal do crescimento, mas para quem sofre de pufofobia, a ideia de que essas figuras inanimadas possam estar vivas torna o medo muito real. É surpreendente como nossa mente pode criar medos com base na percepção e na experiência. Entender essa fobia pode ajudar pais e cuidadores a apoiar as crianças que enfrentam isso. Na verdade, uma introdução suave às bonecas, como mostrar que elas são apenas brinquedos, pode ajudar a aliviar esse medo. Você já encontrou uma boneca que te deixou desconfortável? Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave e o recheio substancial cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. Você sabia que no Texas existem leis estranhas sobre ladrões? No Texas, há uma lei única que permite atirar em um ladrão que está fugindo à noite, mas não durante o dia. Essa diferença curiosa pode deixar muitos confusos. As razões para essa lei estão frequentemente ligadas ao contexto histórico e à percepção de perigo.
Durante o dia, geralmente há mais testemunhas, e a situação pode não parecer tão ameaçadora. Por isso, os roubos à luz do dia raramente recebem uma resposta fatal. No entanto, à noite, quando a visibilidade é ruim e a situação é mais incerta, a lei parece dar às pessoas mais liberdade para defender sua propriedade. Essa lei levanta questões sobre justiça e segurança, refletindo como diferentes culturas entendem a autodefesa e os direitos de propriedade. Por que você acha que o Texas decidiu estabelecer essa linha tênue entre o dia e a noite? Porque o robô Cor-Leo da Kawasaki muda as regras do jogo. Este novo projeto empolgante é um robô quadrúpede movido a hidrogênio, projetado para se mover em qualquer terreno. Previsto para ser lançado em 2050, o Cor-Leo promete transformar nossa visão de mobilidade. Imagine um robô que se desloca facilmente por paisagens difíceis, florestas e até mesmo em ambientes urbanos. Considerando os aspectos ecológicos, a Kawasaki focou no uso do hidrogênio, uma fonte de energia limpa que gera apenas água como subproduto. Combinando tecnologia avançada com uma abordagem sustentável, o Cor-Leo não só reduzirá nossa pegada de carbono, mas também abrirá caminho para veículos do futuro. Diferente dos meios de transporte tradicionais, este robô é capaz de se adaptar a diferentes tipos de terreno, tornando-o ideal para operações humanitárias, missões de pesquisa ou simplesmente para navegar por rotas desafiadoras. Ansiosos pelo seu lançamento, imaginamos como essa tecnologia incrível mudará nossas vidas. Você consegue imaginar um mundo onde robôs nos ajudam a viajar para qualquer lugar com facilidade? O futuro é promissor e a Kawasaki nos leva adiante. E se eu disser que fraturas de quadril podem ser fatais? As fraturas de quadril representam um sério risco para os idosos. Pesquisas mostram que cerca de 1 em cada 3 idosos que sofrem esse tipo de lesão pode não sobreviver mais de 1 ano devido a complicações. Essa estatística preocupante destaca a importância de entender os riscos associados às fraturas de quadril. Quando os idosos sofrem uma fratura, eles enfrentam não apenas dificuldades físicas, mas também complicações potenciais, que podem levar a infecções e uma significativa redução da mobilidade. Após a cirurgia, o cuidado pós-operatório adequado se torna crucial, pois pode impactar muito os resultados da recuperação. A reabilitação é frequentemente necessária para recuperar força e independência. O apoio da família e um plano de recuperação bem organizado são essenciais para que os idosos possam se recuperar de forma segura e eficaz. Com os cuidados adequados, muitos idosos podem continuar a desfrutar da vida e minimizar o risco de novos problemas de saúde. Você já pensou na companhia aérea mais misteriosa do mundo? A Air Koryo é uma companhia norte-coreana que ganhou fama por sua reputação surpreendente. Antes considerada a pior companhia aérea do mundo pela Skytrax, a Air Koryo opera com uma frota pequena de apenas 6 aviões. Enquanto muitas companhias buscam altos padrões de segurança e satisfação do cliente, o passado dessa empresa serve como um alerta para os viajantes. Curiosamente, a Air Koryo não possui mais uma classificação oficial, o que levanta questões sobre como ela mudou ao longo do tempo. Viajantes podem se interessar pelo fato de que os voos são frequentemente voltados para turistas internacionais, oferecendo uma rara oportunidade de conhecer um país que é em grande parte fechado para o mundo exterior. À medida que a Coreia do Norte se abre gradualmente, será que a Air Koryo conseguirá surpreender seus críticos e mudar sua reputação? Para todos que estão pensando em visitar esse país misterioso, voar com a Air Koryo será uma experiência inesquecível. Você sabia que os tamanduás gigantes têm línguas longas? Esses seres incríveis podem medir quase 2 metros, mas suas bocas são surpreendentemente estreitas, apenas cerca de 2,5 centímetros de largura. Essa forma única é perfeita para sua dieta, que consiste em insetos, especialmente formigas e cupins. Os tamanduás gigantes têm línguas longas e pegajosas, que podem se estender até 60 centímetros. Eles rapidamente projetam e recolhem suas línguas, capturando centenas de insetos em uma única refeição. É um espetáculo maravilhoso na natureza. Suas bocas e línguas especializadas os ajudam a sobreviver em habitats que incluem campos e florestas da América Central e do Sul. Apesar de seu tamanho, os tamanduás gigantes são em sua maioria solitários e desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar as populações de insetos. Então, da próxima vez que você pensar em como os animais se alimentam, lembre-se do tamanduá gigante e sua língua incrível. Quem não acharia isso fascinante?
Você pode acreditar que a língua da baleia azul pesa tanto? É surpreendente, mas esse enorme órgão pode pesar cerca de 2,7 toneladas, o que é aproximadamente o peso de um elefante adulto. Pensando bem, é incrível, já que a baleia azul é o maior animal do planeta, chegando a medir até 30 metros. Essa enorme língua desempenha um papel importante na alimentação da baleia, permitindo que ela consuma grandes quantidades de comida. As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill, e durante as temporadas de alimentação, podem engolir até 4 toneladas desses pequenos seres de uma só vez. A língua ajuda a se empurrar a água, mantendo o krill dentro, criando uma estratégia de alimentação perfeita no oceano. Imagine a força e o tamanho de um ser assim. A língua da baleia azul não é apenas pesada, ela também mostra como a natureza dotou esse gigante gentil de adaptações incríveis para viver no ambiente aquático. Não é surpreendente como a vida no oceano pode ser tão extraordinária? O que é surpreendente sobre o quartzo rosa? Este mineral incrível é valorizado não apenas por sua beleza cintilante, mas também por sua capacidade única de armazenar energia. O quartzo rosa, uma variedade de quartzo transparente, tem sido utilizado ao longo dos séculos em diversas culturas, não só como pedra decorativa, mas também em práticas espirituais. Muitos acreditam que ele melhora a clareza mental e ajuda na cura. Como ele pode absorver, armazenar e liberar energia, as joias de quartzo rosa não são apenas acessórios. Acredita-se que elas trazem vibrações positivas e ajudam a equilibrar a vida de quem as usa, seja um colar, uma pulseira ou um anel. As joias de quartzo rosa são muito procuradas por aqueles que apreciam sua beleza e os potenciais benefícios. Na próxima vez que você ver essa pedra brilhante, lembre-se de que não é apenas uma pedra bonita. Ela possui propriedades energéticas únicas que fascinam pessoas ao redor do mundo. Um fato interessante sobre o destino do General Rommel. O general Erwin Rommel, conhecido como o Raposa do Deserto, foi uma figura-chave na Segunda Guerra Mundial, comandando as tropas alemãs no norte da África. No entanto, sua sorte mudou drasticamente em 1944, quando foi suspeito de conspirar para assassinar Adolf Hitler. Enfrentando a ameaça de morte por traição, Rommel recebeu uma escolha sombria: tomar cianeto e evitar uma execução pública. Ele aceitou, pondo fim à sua vida, para proteger sua família das consequências. Os nazistas, buscando manter o moral e sua imagem, organizaram funerais de estado elaborados. Falsamente anunciaram que Rommel havia morrido devido a ferimentos de combate. Essa mentira permitiu ao regime manter a ilusão de unidade e força, embora a realidade fosse bem diferente. Rommel continua sendo uma figura complexa, admirado por suas táticas militares, mas também associado ao legado sombrio do regime nazista. Sua vida e morte prematura refletem a intensa pressão e as dilemas morais da liderança militar. O que isso nos diz sobre lealdade e traição na história? E se eu te disser que os avestruzes correm mais rápido que a maioria dos animais? Essas aves incríveis são não apenas as maiores do planeta, mas também as mais rápidas, alcançando velocidades de até 72,5 km por hora. Suas pernas longas e fortes proporcionam uma vantagem em velocidade e resistência, permitindo que percorram grandes distâncias a cada passo. Os avestruzes vivem principalmente na savana africana e usam sua velocidade para escapar de predadores como leões e hienas. Curiosamente, seu estilo de corrida, que se caracteriza por passos longos e movimentos rápidos, é uma adaptação importante para sobreviver em espaços abertos. Embora não possam voar, suas pernas poderosas os tornam ágeis e rápidos em momentos críticos. Imagine um avestruz correndo pelas planícies. É um espetáculo que demonstra a genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você ver um avestruz, lembre-se de que ele é não apenas uma ave fascinante, mas também um verdadeiro velocista do reino animal. Difícil de acreditar, mas Cajibã nos conecta com Abracadabra. Essa ideia fascinante, conhecida como Fato Menari, existe há 10 anos e destaca o uso de frases mágicas em nosso dia a dia. Cajibã, que vem da palavra mágica Abracadabra, não é apenas uma palavra divertida, tem um significado mais profundo. Ela serve para nos conectar com Akar Kunol, um termo que acredita-se nos leva de volta ao passado, a momentos de 3 anos atrás. Imagine o poder de uma frase que não só traz calma, mas também conecta o tempo. Ao entender e usar Cajibã, as pessoas podem sentir uma ligação com o passado, enquanto criam harmonia no presente.
Esse jogo de palavras desafia nossa percepção e nos convida a explorar como as palavras podem moldar nossa experiência. Não é interessante como essas frases podem unir diferentes elementos de nossas vidas? E se eu te contar sobre o chapéu de chefe? O chapéu alto, chamado de touca, não é apenas um acessório da moda, é um símbolo de maestria culinária. Ele surgiu no século XVI e reflete o nível e as habilidades do cozinheiro na cozinha. A altura da touca pode indicar o nível do chefe. Quanto mais alto o chapéu, mais experiência e conhecimentos culinários complexos ele possui. Tradicionalmente, a touca tem 100 pregas, representando 100 receitas e técnicas diferentes que o cozinheiro deve dominar. Esse chapéu também tem uma função prática, ajuda a manter os cabelos em ordem e evita que fios caiam na comida. Então, da próxima vez que você ver um chefe usando uma touca, lembre-se de que não é apenas um chapéu, é um sinal de respeito que conecta gerações da arte culinária. Não é incrível como algo tão simples pode ter um significado tão grande na cozinha? O que realmente está por trás das brincadeiras de aniversário na Dinamarca? Na Dinamarca, completar 25 anos sem um cônjuge é uma ocasião especial, celebrada de maneira divertida e inusitada. Amigos e familiares se reúnem para participar de uma tradição brincalhona com canela. Neste dia especial, o aniversariante, muitas vezes chamado de Pessoa da Canela, deve ficar completamente imóvel enquanto seus entes queridos o cobrem de especiarias. Essa brincadeira divertida simboliza que ser solteiro aos 25 anos é motivo para uma leve zombaria. Embora possa parecer estranho para os de fora, ser coberto de canela é apenas uma piada que fortalece os laços entre amigos e familiares. Afinal, é um lembrete leve de que o amor e os relacionamentos podem ser diferentes. O ritual da canela cria memórias inesquecíveis e risadas, tornando esse momento importante não apenas sobre a idade, mas também sobre os preciosos momentos com aqueles que você ama. Um fato interessante sobre Tintin na Bélgica. Tintin, o corajoso jovem repórter criado por Hergé, não é apenas um personagem querido dos quadrinhos. Ele é um importante símbolo cultural da Bélgica. Surgido no final da década de 1920, Tintin se tornou um ícone de exploração, aventura e busca pela verdade. Ao ler sobre Tintin e seu fiel cachorro Milou, que embarca em emocionantes aventuras ao redor do mundo, os leitores conhecem diversas culturas e desafios, enquanto aprendem sobre amizade e coragem. A influência de Tintin vai além das páginas dos quadrinhos. Exposições sobre suas aventuras atraem anualmente milhares de fãs. Museus até exibem ilustrações originais, atraindo tanto moradores quanto turistas para a rica história dos quadrinhos. Na Bélgica, é possível encontrar produtos do Tintin, cafés temáticos e até estátuas em tamanho real, tornando-o uma parte importante da identidade do país. A narrativa cuidadosa e as ilustrações de Hergé inspiraram gerações, despertando curiosidade e amor pelo conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em viagens e aventuras, lembre-se de como Tintin representa o espírito da Bélgica. Você sabia que a genética influencia a perda de colágeno com a idade? Embora todos nós percebamos mudanças na pele ao longo do tempo, a genética tem um papel importante na velocidade dessas mudanças. O colágeno e a elastina são proteínas essenciais que mantêm a firmeza e a elasticidade da nossa pele, dando-lhe uma aparência jovem. Infelizmente, com o passar dos anos, a produção dessas proteínas diminui naturalmente. No entanto, em pessoas com características genéticas específicas, esse processo pode ocorrer mais rapidamente. Estudos mostram que certos genes podem controlar a velocidade do envelhecimento da pele, afetando a quantidade de colágeno e elastina que produzimos. Portanto, se você olhar no espelho e se perguntar por que seu amigo parece mais jovem, talvez a genética dele tenha um grande papel nisso. Compreender esses fatores genéticos nos ajuda a valorizar melhor nossa pele e pode levar a opções personalizadas de cuidados no futuro. Afinal, não é incrível como nosso DNA molda não apenas quem somos, mas também como envelhecemos? Você sabia que as borboletas às vezes bebem sangue? Pode parecer chocante, mas algumas espécies de borboletas se comportam de maneira a beber líquidos que encontram na natureza em um processo chamado mud puddling. Embora a maioria das pessoas veja as borboletas como criaturas delicadas e inofensivas que voam ao redor das flores, elas têm um hábito surpreendente que as ajuda a coletar os nutrientes necessários.
Quando as borboletas pousam em áreas úmidas do solo, muitas vezes buscam umidade e minerais. No entanto, se encontrarem uma poça com sangue animal, elas a beberão com prazer. Esse comportamento é vital para sua sobrevivência, pois os nutrientes no sangue podem aumentar seu sucesso reprodutivo e ajudar a manter sua energia. É um lembrete fascinante de que a natureza muitas vezes traz surpresas inesperadas. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, lembre-se de que ela pode estar procurando por mais do que apenas néctar. É verdade que Frodo tem outro nome? O Senhor dos Anéis não é apenas uma história sobre batalhas épicas e criaturas míticas. É apresentada como uma tradução de um livro originalmente escrito em Westron, a língua comum da Terra-média. Neste rico mundo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, o personagem Frodo Bolseiro é na verdade chamado de Mora le Bingi, em Westron. Esse detalhe adiciona profundidade à narrativa, fazendo os leitores imaginarem uma cultura totalmente diferente por trás dos nomes e lugares familiares. Westron serve como uma ponte entre os leitores e os personagens, tornando a história mais imersiva. O amor de Tolkien por línguas se revela na forma como ele desenvolveu cuidadosamente o Westron e outras línguas para enriquecer a mitologia da Terra-média. Então, da próxima vez que você ler sobre as aventuras de Frodo, lembre-se de que por trás de seu nome existe um mundo linguístico inteiro. Será que há outras joias escondidas na obra de Tolkien? Difícil de acreditar, mas há mais figuras Lego do que nós. Mais de 8 bilhões de minifiguras Lego foram produzidas, e na verdade, elas são mais numerosas do que as pessoas no nosso planeta. Essa estatística impressionante nos faz pensar. E se essas pequenas figuras pudessem pensar e sentir? Imagine como elas poderiam se comunicar conosco após um longo dia, dar dicas sobre como criar o carro dos seus sonhos ou até mesmo nos animar. É uma ideia divertida que destaca nossa paixão por esses brinquedos lúdicos. Mas além da diversão, esse fato também ressalta a incrível influência da Lego como marca, que encanta tanto crianças quanto adultos há décadas. Então, ao pisar em um tijolo Lego perdido, lembre-se, você é apenas um entre bilhões, e um universo inteiro de pequenos amigos está esperando por você na sua caixa de brinquedos. Você sabia que os pompons têm origem marítima? Esses enfeites fofos em chapéus que adoramos hoje, originalmente tinham uma função prática para os marinheiros franceses do século XVIII. Naquela época, viver a bordo significava ter que se mover sob tetos baixos. E os pompons ajudavam a evitar batidas dolorosas na cabeça dos marinheiros enquanto cumpriam suas tarefas. Imagine ter que se agachar sob vigas, manobrando as velas ou enfrentando águas turbulentas. Com o tempo, o pompom se transformou de um item de segurança em um acessório de moda. Hoje, vemos pompons em toucas de inverno, beanies e até em roupas festivas. Sua evolução mostra como algo criado para a segurança pode se tornar um elemento estiloso no nosso guarda-roupa. Agora, quando você coloca um chapéu aconchegante com um pompom, pode valorizar não apenas o calor que ele proporciona, mas também a rica história por trás desse simples detalhe. Então, da próxima vez que você estiver na rua no frio, lembre-se de que seu acessório de moda tem raízes na vida no mar. Não é fascinante como a história molda nossas coisas do dia a dia? Você não vai acreditar nessa lei de direção no Alabama. No Alabama, existe uma regra incomum que proíbe dirigir com os olhos vendados. Essa lei estranha nos faz pensar sobre o que poderia tê-la inspirado. Será que alguém realmente achou que dirigir com os olhos vendados era uma boa ideia? A existência dessa regra aponta para uma história curiosa de comportamento imprudente. Para dirigir, é essencial ver claramente a estrada, e com os olhos vendados, você não vê nada. Essa lei nos lembra da importância da segurança nas estradas e pede aos motoristas que sejam responsáveis. Embora possa parecer engraçado, as regras de segurança muitas vezes surgem de incidentes reais que causaram preocupação. Leis como essa, mesmo que hoje pareçam estranhas, foram criadas para proteger as pessoas de perigos. Quantas outras leis estranhas você acha que podem ter histórias parecidas? Vamos revelar a verdade sobre o terremoto mais mortal. No século XVI, ocorreu um terremoto catastrófico na China, deixando uma marca devastadora na história. Esse desastre, que aconteceu em 1556, é considerado o terremoto mais mortal de todos os tempos, levando quase 1 milhão de vidas. Imagine um tremor tão forte que pode sacudir cidades inteiras e derrubar prédios em um instante.
A região de Shanxi foi especialmente afetada, onde muitas pessoas viviam em cavernas escavadas em rochas macias. Quando o terremoto ocorreu, essas casas desabaram, resultando em uma tragédia inimaginável. Esse evento sísmico não apenas causou enormes perdas humanas, mas também mudou a forma como a sociedade percebe desastres naturais, destacando seu potencial destrutivo. As pessoas começaram a perceber a importância da preparação e a necessidade de melhorar as práticas de construção. O legado desse terremoto ainda é sentido hoje, pois os cientistas o estudam para aprimorar as medidas de segurança contra desastres naturais semelhantes. Como podemos aplicar essas lições em nosso mundo moderno para proteger vidas durante os terremotos? O que realmente acontece quando as árvores vivem para sempre? As árvores são os organismos mais longevos da Terra, exibindo vidas impressionantes que fascinam cientistas e amantes da natureza. Por exemplo, Metusalém, um pinheiro na Califórnia, já viveu mais de 4.800 anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos considerar o pomar Pando, em Utah, um incrível sistema clonal de árvores com cerca de 80 mil anos de idade. Esse pomar é composto por árvores geneticamente idênticas, conectadas por um único sistema radicular, o que o torna um exemplo notável da resistência da natureza. Essas árvores podem se regenerar através de suas raízes, alcançando uma forma de imortalidade, a menos que enfrentem mudanças drásticas no ambiente, como incêndios florestais ou mudanças climáticas severas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se, alguns desses gigantes são sobreviventes antigos, prosperando silenciosamente por milênios. Que segredos eles guardam sobre a história do nosso planeta? Difícil de acreditar, mas existe uma palavra em russo para embriaguez prolongada. O termo zapoi descreve uma experiência muito específica na cultura russa. Ele se refere a um período em que uma pessoa bebe por vários dias seguidos, muitas vezes se isolando de amigos e familiares. Não é apenas uma bebedeira ocasional. É uma imersão profunda na vida que pode levar a sérios problemas sociais e de saúde. Embora outras culturas possam ter termos para situações semelhantes, zapoi ilustra claramente o estado de afastamento, não apenas da vida social, mas também das responsabilidades básicas. É interessante notar que isso reflete as complexas relações de muitas pessoas com o álcool na Rússia, onde a bebida, às vezes, se torna uma forma de lidar com o estresse ou a solidão. Compreender palavras como zapoi enriquece nossa percepção dos hábitos culturais, destacando como a linguagem reflete experiências comuns. Quais outras palavras únicas diferentes culturas usam para descrever o comportamento humano? Descubra um lugar incrível onde 3 países se encontram. Este é um local único, onde Áustria, Eslováquia e Hungria se encontram, localizado no rio Danúbio, perto da vibrante cidade de Bratislava. Neste maravilhoso cruzamento, você pode desfrutar de vistas deslumbrantes dos 3 países, tornando-o um lugar ideal para viajantes e moradores. Mas não é só sobre a paisagem. Um encantador restaurante, situado neste ponto triplo, oferece deliciosa comida local, com essas panorâmicas impressionantes como pano de fundo. Imagine saborear uma bebida, enquanto aprecia a beleza de 3 países ao mesmo tempo. Essa característica única atrai não apenas turistas, mas também lembra o rico patrimônio cultural da Europa Central. Portanto, se você é um aventureiro em busca de fotos para o Instagram ou adora experimentar novos pratos, este ponto de encontro definitivamente merece uma visita. Acredite ou não, mas cuspir em gaivotas é proibido. Na Virgínia existe uma lei incomum que proíbe causar danos a essas aves, incluindo cuspes. Essa lei pode parecer estranha, mas é importante para manter a convivência pacífica entre pessoas e gaivotas. A costa da Virgínia, com suas belas praias, atrai turistas e moradores, criando um ambiente onde as gaivotas podem prosperar. Infelizmente, a interação com as pessoas às vezes leva a conflitos, quando elas tentam, acidental ou intencionalmente, prejudicar essas criaturas. Ao proibir cuspir em gaivotas, a lei destaca a necessidade de respeitar a vida selvagem. Ao proteger as gaivotas, não apenas preservamos sua dignidade, mas também contribuímos para a saúde dos nossos ecossistemas. Essas leis nos lembram que até pequenas ações podem ter um grande impacto. Então, da próxima vez que você ver uma gaivota, pense 2 vezes antes de reagir. Que outras medidas de proteção à vida selvagem podem te surpreender? Você pode se surpreender que a cultura Ervamá está prosperando.
Ervama, uma comunidade que enfrentou as duras realidades da guerra, oferece uma visão única de resiliência através de seu rico patrimônio cultural. Embora muitos se lembrem das dificuldades e da dor do conflito, alguns moradores de Ervama destacam a beleza entrelaçada em suas tradições, arte e vida cotidiana. A música ecoa em seus encontros, trazendo à tona histórias do passado, enquanto os vibrantes produtos têxteis falam sobre identidade e habilidade. Esses elementos culturais não apenas preservam memórias, mas também servem como fontes de força e unidade entre as pessoas. Através de festivais, danças e contos, Ervama celebra seu espírito artístico, mesmo em tempos difíceis. Essa notável capacidade de mostrar beleza em meio às dificuldades nos lembra da capacidade humana de esperança e criatividade. Como a cultura pode se desenvolver e prosperar apesar das cicatrizes da guerra? Vamos desvendar a verdade sobre os terremotos lunares. Esses eventos fascinantes acontecem na Lua devido às tensões de maré causadas pela interação gravitacional com a Terra. Quando a Lua orbita nosso planeta, a distância entre eles muda, causando tensão em sua superfície. Essa força gravitacional provoca fissuras e movimentos na crosta lunar, resultando no que chamamos de terremotos lunares. Surpreendentemente, esses tremores podem ser bastante fortes, chegando a 5,5 na escala Richter. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares podem durar muito mais, às vezes agitando a superfície por vários minutos. Cientistas estudaram esses fenômenos com sismógrafos instalados na Lua durante as missões Apollo. Compreender os terremotos lunares não só ilumina a atividade geológica da Lua, mas também ajuda os cientistas a se prepararem para futuras missões. À medida que planejamos voltar à Lua e possivelmente estabelecer uma base lá, o conhecimento sobre os terremotos lunares se torna extremamente importante. Quais outros mistérios a Lua pode revelar? Difícil de acreditar, mas navios podem afundar por causa da raiva. Em 1978, um destroyer chinês viveu uma tragédia que marcou a história da Marinha. Um oficial tomado por emoções intensas após uma perda pessoal tomou uma decisão drástica. Ele detonou bombas de profundidade a bordo do navio. Esse ato impulsivo não foi um caso isolado. Ele mudou o destino do navio e de sua tripulação. A explosão resultou no afundamento do destroyer e na trágica morte de 134 marinheiros. Este incidente serve como um forte lembrete de como as emoções humanas podem levar a consequências catastróficas. A mistura de dor, raiva e desespero pode ofuscar a razão, levando a decisões que afetam muitas vidas. É uma lição triste sobre a importância de controlar as emoções e o profundo impacto de nossas ações, especialmente em situações estressantes, como o serviço militar. Como podemos aprender a lidar com as emoções em momentos difíceis? Você sabia que polvos conseguem passar por buracos minúsculos? Essa habilidade incrível está ligada à sua anatomia única. Os polvos não têm esqueleto, o que lhes permite contorcer seus corpos e passar por aberturas do tamanho de uma moeda. Essa capacidade não é apenas para impressionar, ela desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Com seus corpos macios, eles conseguem evitar predadores e se esconder em fendas estreitas para se proteger ou caçar. Mas não é só isso. Os polvos também são extremamente inteligentes. Eles podem aprender e memorizar, dominando técnicas de camuflagem para se misturar ao ambiente. Essa combinação de flexibilidade e inteligência faz dos polvos algumas das criaturas mais fascinantes do oceano. Ao evitar perigos ou encontrar comida, eles demonstram um nível de agilidade e astúcia que continua a atrair a atenção dos biólogos marinhos. Como essas habilidades os ajudam a sobreviver em diferentes ambientes oceânicos. Você sabe o que realmente define fevereiro? Antigamente, fevereiro era o último mês do ano, no calendário romano, que começava em março. Essa curiosidade mostra como nossa percepção do tempo mudou. Imagine só, naquela época, os romanos celebravam o ano novo com a chegada da primavera, deixando fevereiro para encerrar o ano antigo. No entanto, quando o calendário foi alterado em 45 a.C. por Júlio César, fevereiro se tornou o segundo mês, mas continua sendo o mais curto, com apenas 28 dias, 29 em anos bissextos. Muitas pessoas se perguntam por que fevereiro não tem mais dias. Curiosamente, essa característica reflete a história e as tradições, e não a praticidade. Então, da próxima vez que você pensar em fevereiro, lembre-se de que ele traz não apenas o frio do inverno, mas também um rico legado histórico que molda nossa percepção do tempo hoje.
Você já viu uma limusine Boeing 737 na estrada? Martin Vaca chamou a atenção ao transformar um Boeing 737 inteiro em uma limusine luxuosa que pode circular pelas ruas. Essa impressionante conquista da engenharia significa que, em vez de voar alto no céu, este avião agora percorre as ruas, equipado com assentos confortáveis e um interior elegante. A inovadora modificação de Vaca exigiu grandes adaptações para atender às normas de segurança rodoviária, mantendo o charme único do avião. Imagine-se dirigindo pelas ruas da cidade em um veículo que normalmente leva passageiros a milhares de pés de altura. Não é apenas um truque impressionante. Vaca possui todas as permissões necessárias para operar legalmente essa limusine única. Este projeto demonstra a combinação de tecnologias de aviação e maestria automotiva, despertando o interesse tanto de entusiastas da aviação quanto do público em geral. Você consegue imaginar-se entrando em uma limusine Boeing para uma saída à noite? Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais. O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas, o que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas. Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. O Xiaopo realmente vale milhares? Com certeza. Originário da China, o Xiaopo é conhecido por ser um dos mais caros do mundo, o que torna esse chá tão especial. Sua raridade e qualidade excepcional o elevam a patamares extraordinários. As folhas de chá são cultivadas em condições especiais, em pequenas plantações e colhidas manualmente com extremo cuidado, selecionando apenas as melhores. O sabor intenso e o aroma único surgem da combinação do clima ideal, da habilidade e dos métodos tradicionais passados de geração em geração. Cada xícara de chá, um pó pode custar milhares de dólares, tornando-se uma bebida geralmente acessível apenas para os amantes de chá mais abastados. Imagine desfrutar dessa bebida luxuosa, sabendo que cada gota é uma fusão de cultura, tradições e os melhores presentes da natureza. Você já experimentou uma bebida tão extravagante? Adivinhe o que faz os robôs subirem escadas? O Migrobatic Ascender muda a nossa visão sobre como limpamos nossos espaços. Este dispositivo incrível consegue subir escadas sozinho, superando vários andares sem ajuda humana. Imagine um robô que pode vencer esses degraus chatos, limpando eficazmente carpetes ou pisos. Equipado com sensores modernos e algoritmos inteligentes, o Migrobatic Ascender avalia seu ambiente com precisão, identificando obstáculos e ajustando seu caminho conforme necessário. Seja em casa, no escritório ou em espaços públicos, essa invenção inteligente economiza tempo e esforço para todos. Os usuários podem programar horários de limpeza ou acompanhar o progresso pelo smartphone, tornando tudo muito prático. Esses robôs não apenas ajudam a manter a ordem em nossos lares, mas também abrem caminho para tecnologias mais inteligentes em nosso dia a dia. Quem não gostaria de ter um pequeno robô assistente facilitando as tarefas domésticas? Difícil de acreditar, mas as impressões digitais são únicas. Cada pessoa tem impressões digitais tão individuais que até mesmo gêmeos idênticos têm diferenças. Essas pequenas linhas e curvas se formam enquanto o bebê ainda está no útero, influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente. Por exemplo, o movimento do líquido amniótico afeta o desenvolvimento das impressões, tornando cada uma delas única antes mesmo do nascimento. Sua singularidade faz das impressões digitais um método confiável de identificação em várias áreas, especialmente na justiça criminal e na segurança biométrica. As autoridades usam impressões digitais para resolver crimes, enquanto empresas aplicam sistemas biométricos para proteger dispositivos. Curiosamente, as impressões digitais nunca mudam com o tempo. Uma vez formadas, permanecem as mesmas durante toda a vida. Portanto, seja você um viajante ou um caseiro, suas impressões contam sua história única.
Você já se perguntou por que os genes podem curar doenças? Um dos métodos revolucionários para tratar a fibrose cística, uma grave doença genética dos pulmões, envolve a inalação de genes especialmente desenvolvidos. A fibrose cística causa a produção de muco espesso e pegajoso nos pulmões, levando a sérios problemas respiratórios. Cientistas descobriram uma forma de entregar cópias saudáveis do gene CFTR, que está danificado em pessoas com fibrose cística. Usando um vírus inofensivo como meio de transporte, esses genes são introduzidos diretamente nas vias respiratórias, onde podem começar a restaurar as funções celulares afetadas pela doença. Essa inovadora terapia gênica visa restaurar o fluxo normal de sal e água nas células pulmonares, o que, em última análise, reduz o acúmulo de muco e melhora a função pulmonar. Pesquisas contínuas estão aprimorando esse método, com a esperança de mudar a vida das pessoas que sofrem de fibrose cística. Quem sabe a terapia gênica pode ser o futuro do tratamento de doenças genéticas. Você sabia que a riqueza pode diminuir drasticamente? Em um mundo em constante mudança, uma das pessoas mais ricas enfrentou enormes perdas financeiras, enquanto a população da Terra atingia 7 bilhões. Esse crescimento impressionante destaca os problemas e as dinâmicas em mudança na economia e nas finanças pessoais. Enquanto muitos encontravam oportunidades e prosperidade, essa pessoa rica lidava com oscilações inesperadas do mercado e investimentos mal-sucedidos. Essas condições financeiras imprevisíveis nos lembram que até mesmo uma grande riqueza pode ser frágil, especialmente em períodos de mudanças globais. Como as pessoas ricas vão se adaptar em uma época em que o crescimento populacional afeta diretamente a estabilidade econômica? Acredite ou não, mas o primeiro vírus de computador era uma brincadeira. Criado em 1971 por Bob Thomas na empresa BBN Technologies, o vírus se chamava Creeper e era mais um projeto experimental do que um ataque malicioso. O Creeper não tinha a intenção de causar danos, em vez disso, exibia uma mensagem divertida: "Eu sou o Creeper, pegue-me se puder", enquanto se espalhava pelas primeiras redes de computadores. Essa natureza brincalhona o diferencia muito dos vírus perigosos de hoje, que são feitos para roubar dados ou destruir sistemas. O Creeper também levou à criação do primeiro programa antivírus, conhecido como Reaper, que foi desenvolvido para remover o Creeper das máquinas infectadas. Essa luta estabeleceu as bases da cibersegurança, mostrando como até mesmo experimentos divertidos podem resultar em grandes avanços tecnológicos. Imagine o quanto avançamos desde então. Os vírus de computador modernos tornaram-se altamente sofisticados e afetam milhões de dispositivos em todo o mundo. O Creeper pode ter sido inofensivo, mas abriu a porta para um novo mundo digital, onde a segurança é fundamental. O que você acha que podemos fazer para nos proteger nesse mundo tecnológico em constante mudança? Porque o rádio chamou a atenção do público. No início do século XX, o rádio era visto como um remédio milagroso, fascinando as pessoas com promessas de cura e energia. Inspiradas em seus supostos benefícios, as pessoas começaram a comprar produtos como sais de banho com rádio, pasta de dente radioativa e até água com radônio, acreditando que esses itens poderiam curar doenças e aumentar a energia. Apesar de sua popularidade, muitos desses produtos continham apenas uma quantidade mínima de radiação, tornando-os principalmente ineficazes para a verdadeira cura. A atração pelo rádio foi alimentada por descobertas científicas e pela agitação da mídia, levando a um grande interesse público. Curiosamente, até hoje, alguns spas ainda promovem tratamentos com rádio, mantendo o espírito dessa época passada. É surpreendente como uma substância associada a desastres e riscos à saúde conseguiu manter tal legado. O que isso diz sobre nossas relações com a ciência e a saúde? E se eu disser que o riso pode matar? Esta estranha história vem da antiguidade, onde, segundo relatos, um homem morreu de tanto rir ao ouvir uma piada sobre um burro comendo figos e sugerindo que fosse acompanhado de vinho. Embora a veracidade dessa história seja questionável, ela destaca como o humor pode impactar nossa saúde de maneiras inesperadas. O riso é uma reação poderosa, que libera endorfinas, substâncias naturais que promovem o bem-estar. No entanto, essa lenda serve como um lembrete sombrio de que rir demais, especialmente em situações inadequadas, pode ter consequências inesperadas. Ao longo da história, muitos acreditaram que o riso eleva o ânimo e até melhora a saúde, mas essa história desafia essa crença. O homem ficou apenas chocado com a absurdidade da piada, ou seu coração não suportou a alegria.
De qualquer forma, é um lembrete divertido sobre a fina linha entre a alegria e o inesperado.